da revista número 5, Fundamentos Teológicos da Bíblia, Livros Históricos. Hoje a lição número 10, Números peregrinando à Terra Prometida. Vamos ler juntos esse versículo. Mas sempre que a nuvem se alçava de sobre a tenda, os filhos de Israel partiam, e no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel se acampavam. Números 9:17. Números, quer dizer, para os alemães a gente tem que explicar, né? Numeri, porque os alemães chamam de Vierte Mose, quarto livro de Moisés. Costumam chamar o livro de Números, mas nós, né, sempre chamamos de Números. Então, Números até em português é fácil, é óbvio, né, pensar Números. Por que Números chama Números? Porque, né, tem alguma coisa a ver com isso, né? E, por exemplo, que 2 vezes se fez a contagem do povo, né? E tem muitas listas, então é bastante óbvio por que chama de Números. Então o livro de Números ele tem uma característica bem especial. Assim, eu quero destacar o que Números tem de especial. Que a gente pensa, né? Eu, antigamente, quando lia lá Gênesis, Êxodo, Número, Levíticos, Deuteronômio, eu misturava tudo na minha cabeça, né? Eu sei que aqueles primeiros 5 livros da Bíblia falam, né, dos patriarcas do Egito e de Canaã e lá. Mas devagarzinho a gente vai separando as coisas, entendendo que Gênesis fala do início do mundo, como foi criado, do início dos povos, e aí vem Abraão, Isaac e Jacó, e José, Gênesis. Quer dizer, os patriarcas, vamos dizer assim. Êxodo, né, embarca ali no finalzinho de Gênesis a escravidão, e aí vai a saída do Egito. Por isso, Êxodo, saída do Egito. Final de Êxodo, né, e Levítico, toda aquela questão religiosa, dos tabernáculos, dos sacerdotes, das ofertas, do calendário, aquela coisa toda. E agora vem Números, e Números é a peregrinação, é a continuação histórica, vamos dizer assim. Esse é o ponto interessante, a continuação histórica. Paramos de falar de sacerdotes e de tabernáculos e de objetos sagrados e de rituais e de sacrifícios e disso e daquilo. Voltamos a falar sobre peregrinação no deserto, caminhar no deserto e coisas desse tipo. Então, para a gente assim, entender, sintetizar esse livro, Números, bem importante. E isso torna a coisa interessante, porque eu sempre pensava, esses primeiros livros da Bíblia eles são muito chatos, porque falam lá de um monte de coisa, tudo misturado que eu não sei o que é. E agora, depois que eu escrevi essas revistas, eu consigo assim separar o que cada livro fala, e eu percebo como é importante, como é necessário, né, que esse livro de Números está falando desses 40 anos que Israel peregrinou no deserto, que não precisava ter peregrinado. Então, se Israel tivesse obedecido, tivesse invadido a terra de Canaã, então o livro de Números não existiria. E o livro de Deuteronômio não existiria, porque, né, eles se dão por causa disso. Quer dizer, Deuteronômio, a segunda lei, a repetição da lei. Então não haveria necessidade de repetir a lei, porque ele só teve que repetir porque os que eram crianças, quando saíram do Egito, agora eram adultos, precisavam ouvir a lei de novo. Então, Números e Deuteronômio não teria acontecido se o povo tivesse logo entrado na terra de Canaã. Porque Deus tirou eles do Egito, e aí precisava toda aquela questão dos tabernáculos, das leis e dos sacerdotes, tudo. Isso era necessário, Deus precisava dar isso antes que eles entrassem em Canaã, para que eles entrassem em Canaã com a sua religião mais definida, com o seu tabernáculo, com os seus sacerdotes, tudo bem definido para entrar em Canaã, né, para não se misturar com a religião cananeia, né, porque a religião cananeia era terrível, né, muito terrível, né, Baal e Astarte, e ali uma idolatria horrível, matavam as crianças queimadas e tal,
uma coisa assim extremamente nojenta e horrível, e Deus não queria que eles se misturassem com os cananitas, e por isso que, né, então, Êxodo e Levítico é muito necessário, toda aquela questão, né, das festas, da Páscoa e tudo era muito, muito necessário. Isso tinha que acontecer, mas porque Josué, Caleb e os outros 10 espias voltaram, os outros 10 conseguiram convencer o povo, né, de reclamar para Deus, aquela coisa toda. Então eles tiveram que ficar mais 40 anos, e ali que aconteceu Números e Deuteronômio, por causa desses 40 anos a mais. Então, no livro de Números tem vários acontecimentos assim muito marcantes, muito fortes em conteúdo simbólico para nós. Assim como nos outros livros aqui, Êxodo e Levítico, a simbologia está mais assim nos objetos do tabernáculo, nos rituais e tal. Aqui a simbologia está nas coisas que aconteceram, que nos ensinam verdades espirituais, como que nós temos que nos comportar. Até porque toda vez que você lê no Antigo Testamento a palavra sacerdote, você transfere isso para um crente em Cristo. E toda vez que você lê no Antigo Testamento ou no Novo Testamento a palavra sumo sacerdote, você transfere isso para Jesus Cristo. Porque são as palavras, né, que apontam. A gente pergunta o que cabe a mim como cristão fazer. Então, está muito relacionado com isso, o que os sacerdotes no Antigo Testamento faziam. Então, o primeiro acontecimento forte que precisamos destacar é isso aqui. Os filhos de Arão pecam e são castigados. Na verdade, esse acontecimento dos filhos de Arão aconteceu lá em Êxodo, foi um pouquinho antes. Aconteceu antes, mas encaixa totalmente nessa questão de Números, como eu falei, a peregrinação do deserto, várias coisas ruins que aconteceram, então encaixa perfeitamente nesse assunto. E esse castigo dos filhos de Arão nos ensina muito, nos faz pensar bem bastante, porque Nadab e Abiú, eles tinham uma honra muito grande. Eles subiram no monte com Moisés e com outras pessoas importantes para chegarem mais perto de Deus. Então, a gente pensa, poxa, mas olha só, pessoas que receberam essa honra são muito, muito importantes, são pessoas santas e tal, mas eles fizeram uma coisa errada e Deus castigou eles. Deus não disse, então vocês são santos, vocês não vão receber castigo. Não, eles fizeram uma coisa errada. Né? E também, por outro lado, a gente às vezes pensa, mas olha só, pessoas que foram chamadas por Deus para subir no monte lá, essas pessoas são tão santas, elas nem têm a capacidade de fazer uma coisa errada, né? E a gente às vezes tende a pensar isso. A gente pensa, um pastor, não, ele não vai fazer nada de errado, né? Porque, nossa, ele tem uma vida tão santa e ele sempre ora bastante e tal. A gente tem que tomar muito cuidado. Claro, não podemos cair no outro extremo de, né, dizer que todos os pastores não prestam, alguma coisa assim. Também seria bem errado de pensar assim. Né, Moisés, por exemplo. Moisés serviu a Deus 80 anos, mas ele cometeu um pecado que foi bem grave, de ter batido na rocha. E Deus tinha mandado ele falar para a rocha, mas ele foi lá e bateu na rocha. Então, para Deus, isso foi um pecado bem importante. Então, ele não pôde entrar na Terra Prometida. Então, Moisés também, né, o maior líder que jamais existiu, o maior líder do povo de Deus, o maior líder a nível mundial, e mesmo assim ele fez uma coisa errada e foi castigado por Deus, né? Mas foi salvo também, foi salvo, né? Então a gente tem que cuidar para não misturar as coisas, né? E aqui também os filhos de Arão, Nadab e Abiú, fizeram uma coisa errada, que Deus tinha falado para que não se pegasse um outro fogo, um fogo aí dos fogões
né, das cozinhas das pessoas, vamos dizer assim. Porque, claro, naquela época não tinha fósforos, não tinha isqueiro, então, para acender o fogo do altar e do incensário, tinha que ser um certo fogo, que eu agora nem sei explicar como é que esse fogo era feito. Eu acho que era do altar, pelo que eu estou lembrado, né? No altar, trazia lá para o incensário. E eles resolveram trazer, sei lá, uma brasa lá de casa, alguma coisa assim. Imagino, não está escrito, mas trouxeram de algum outro lugar e Deus castigou eles ali na hora, matando eles ali na hora mesmo. E a gente poderia pensar, então o Deus do Antigo Testamento, um Deus, né, muito legalista, vamos dizer assim, um Deus muito irado, um Deus muito rígido. Graças a Deus, no Novo Testamento, temos um outro Deus totalmente diferente, né? Então eu tenho que dizer, não, o Deus do Novo Testamento é o mesmo Deus do Antigo Testamento. Deus não mudou, ele é o mesmo. Né? Jesus veio para cumprir as profecias, para oferecer a graça. E o que é a graça? A chance de pessoas condenadas ainda, vamos dizer assim, por uma brechinha, conseguirem se salvar. Porque se arrependem, porque buscam o perdão. E não como todos os outros que desprezam o perdão vão ser condenados. Não. Pessoas que se arrependem de todo o coração, que buscam alcançar o perdão e a salvação. Isso é a graça. Mas tem pessoas que não, que dizem, no Antigo Testamento Deus castigava a torto e direito e mandava todo mundo para o inferno. Agora no Novo Testamento é o contrário. Agora Deus manda todo mundo para o céu. Qualquer que tenha um pouquinho aí de fé, vai para o céu, pronto, porque agora é a graça. Não. Deus é o mesmo e a graça dele é a mesma, do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Só porque, né, Jesus veio e pagou pelo pecado, pela culpa do pecado, então a gente agora tem mais acesso a essa graça, vamos dizer assim. Deixa eu dizer dessa maneira, as pessoas que se arrependem, as pessoas que buscam e tal. E uma prova que Deus não mudou, que a santidade de Deus é a mesma do Antigo Testamento e do Novo Testamento, é esse caso de Atos 5, onde que Ananias e Safira também foram mortos por Deus ali, porque fizeram um pecado grave, né, na igreja. Então mostra o quê? Que Deus não mudou. Como no Antigo Testamento Deus castigava pessoas que faziam pecados muito terríveis, no Novo Testamento ele também castigou. E não foi só Ananias e Safira, teve o rei Herodes, por exemplo, que também se orgulhou muito e foi comido por vermes. Né? Então tem outras pessoas que também foram castigadas no Novo Testamento. Deus não muda. Só que as pessoas não entendem a graça. Por exemplo, Abraão foi salvo pela graça. Não por merecimento, não por mérito próprio. Pela graça. Noé, Abel, né? e Elias, foram salvos pela graça, por misericórdia. Eles não mereceram a salvação, mas eles creram em Deus. E é a mesma coisa hoje. Quem crê em Deus, quem busca a Deus, quem teme a Deus, recebe a salvação. Só que hoje a gente sabe da onde essa salvação vem, que vem através de Jesus. Antes eles não sabiam. Eles não sabiam que existia um Cordeiro eterno. Mas o Cordeiro eterno já existia. Mas eles não sabiam. Então Jesus veio, agora nós sabemos. Mas só a diferença é essa, que nós sabemos. Eles não sabiam, mas é o mesmo Cordeiro que salva. Ok, voltando para Nadab e Abiú. Então, se Deus matou Nadab e Abiú, porque eles pecaram, fizeram um pecado muito, muito grave, assim também no Novo Testamento Deus matou Ananias e Safira, porque fizeram um pecado muito, muito grave. E a gente pode se perguntar, mas espera aí, trazer uma brasa aí de um fogão, colocar ali dentro do incensário, isso é um pecado tão grave, né? Claro, a gente poderia dizer a mesma coisa em relação a Ananias e Safira, que eles, né, porque só trouxeram a metade do dinheiro, então isso era um pecado tão grave, né? Aí a gente vê como que Deus julga a questão do pecado, porque tem muito a ver
com a intenção do coração. Com a intenção, com o modo de fazer as coisas. Ananias e Safira estavam querendo se tornarem famosos. Eles pensaram, se nós dermos dinheiro para a igreja, nós vamos ficar famosos, todo mundo vai chegar, Ananias e Safira, nossa, vocês são tão maravilhosos, vocês são tão abençoados, vocês têm que ser presidente dessa igreja, vocês, nossa, vocês são as pessoas mais maravilhosas que existem, porque olha só, vocês trouxeram tanto dinheiro e tal, né? Eles acharam que isso que ia acontecer, né? Mas eles pensaram, para nós conseguirmos esse nosso objetivo, a metade do dinheiro já é suficiente, né? Então, não foi pela quantidade de dinheiro, mas sim pela intenção. E, no caso de Nadab e Abiú, eles foram acender o incensário com o fogo pegado lá da cozinha das pessoas para acender um incensário. E isso desagradou a Deus terrivelmente. E isso é uma lição muito forte para a gente. Cada vez que eu penso nisso, né, me dá um tremor, né? Como é que eu vou dizer assim? Me dá um respeito santo pela oração, porque o incenso ele é o símbolo da oração, simboliza a oração. Isso nós já estudamos, né? O incensário tinha a ver com a oração, estava na frente da porta ali, da porta cortina, que então simboliza a oração. Pela oração a gente entra na presença de Deus. E esse fogo estranho é o quê? Ele simboliza a oração humana. Assim eu entendo. Que Deus não gosta de oração carnal. Deus quer a oração espiritual, que é o fogo de Deus. O que é o fogo de Deus? Sim, é o fogo do Espírito Santo. Ou seja, Paulo fala que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo ora por nós com gemidos inexprimíveis. Então, que eu entendo assim, que se a gente chegar para Deus com ideias próprias, chegar, né, como é normal as pessoas, né, fazerem, né? Tipo assim, eu quando era criança, quando ainda não era convertido de verdade, né, quando ainda não era nascido de novo, né, meus pais falavam, agora vamos orar, né, aqui na mesa para a gente comer, cada um ora uma frase, alguma coisa assim, para estimular a gente a orar. Né? Aí quando chegava na minha vez eu pensava, o que eu vou orar agora? Né? Senhor, obrigado por esse dia, obrigado pela saúde, alguma coisa assim, amém. Né? Mas assim, eu pensava na minha cabeça, o que eu vou fazer? O que eu devo fazer? Né? Então, isso é uma oração carnal, fabricada pela nossa cabeça. E esse tipo de coisa que Deus não gosta. Ok, claro, Deus não vai castigar uma criança, mas é um símbolo que Deus usa aqui de Nadab e Abiú para nos falar da importância de, quando nós orarmos, de nós buscarmos a oração pelo Espírito, orar no Espírito, ou seja, pedir para Deus aquilo que Ele quer nos dar, ou seja, falar para Deus as palavras que Ele coloca em nós. Então que isso é bem, bem importante, a gente tomar muito, muito cuidado com isso. Evitar discursar para Deus, como tem gente que parece que faz isso, né? Que quando vai orar parece que Deus está sentado na frente deles e eles estão ali, né, falando alguma coisa lá, glorioso Deus majestoso, tu que és eterno e soberano, nós te adoramos e lá, 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 lá. Quer dizer, parece que estão assim fazendo um discurso para Deus, assim, né, e pensando palavras muito complicadas e, né, uma vez um novo convertido lá numa igreja, né, tava orando bem animado, né, e orando, querido Pai Celeste, tu que és Senhor dos Senhores e Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e tu és o soberano dos soberanos, o mecânico dos mecânicos, alguma coisa assim. Aí, né, tipo assim, pensando, né, quer dizer, ok, né, um novo convertido, né, tentando embelezar a oração, né, com palavras escolhidas e tal, né,
E aí tem outros que vão lá e oram, mestre dos magos, ou alguma coisa assim, não sabem o que dizer, né? Acham uma palavra bonita, né? E orando para Deus, oh Deus, né? Mestre, tu que é nosso mestre, não sei o que lá. E aí vai enrolando, mistura com filmes e coisas assim. Tá? Mas a mensagem é bem forte, bem importante. Toda vez que a gente for orar, a primeira coisa que a gente vai orar é pedir, Senhor, me dá tu as palavras, me mostra tu o que eu devo orar, coloca na minha mente, na minha boca as tuas palavras. Sempre orar isso no início da oração. Não precisa ser nessas palavras, mas mais ou menos nesse sentido. Quer dizer, a gente, de fato, rejeitar as nossas próprias palavras, colocar de lado, não pensar eu vou dizer coisas para Deus, mas sim buscar em Deus o que eu devo orar. Assim é que eu vejo esse exemplo como muito forte. Bom, agora vamos voltar para Números. Voltando para Números. Capítulo 3. O envio dos espias. Deus ordenou que Moisés enviasse 12 espiões. É bem importante essa informação de que foi Deus. Porque às vezes eu penso assim... teve uma vez que eu pensei, Moisés ele fez uma besteira mandando esses 12 espias, né? Aí eu vou lá e leio, Deus ordenou que Moisés enviasse 12 espias, né? Aí eu penso, bom, foi Deus que enviou, então não foi besteira, né? Por isso às vezes é importante ter essa informação, Deus enviou, né? Porque a mesma coisa se aplica na nossa vida também. Às vezes eu penso, poxa, mas que besteira que eu fiz, né, de vir para a Alemanha como missionário, né? Aí eu lembro, mas foi Deus que me mandou para cá, né? Aí eu, então não é besteira, né? É assim, um exemplo, né? Mas assim a gente poderia aplicar para todas as áreas da vida da gente, né? Por isso é bem importante quando a gente tem consciência de que Deus mandou a gente fazer alguma coisa, ou às vezes assim Deus manda a gente fazer alguma coisa exatamente para ajudar a gente a mais tarde, né? Quando ele já sabe que tal coisa mais tarde vai dar um problema, mais tarde a gente vai pensar, mas por que eu fiz tal coisa? E daí a gente vai lembrar, porque Deus mandou. Então às vezes tem coisas que a gente faz que Deus não mandou, a gente faz e que depois também a gente não se arrepende, coisas pequenas, coisas banais, coisas normais, né? Então, mas tem coisas que Deus sabe que mais tarde a gente vai se arrepender, que a gente vai pensar, mas por que eu fiz aquilo? Então ele faz questão de mostrar para a gente depois, né, ver que tinha que ser assim. Então Deus ordenou que Moisés enviasse os 12 espias para avaliar a terra, né? E aí, bom, a história é conhecida. Os 10 primeiros, né, conseguiram contagiar o povo. Quer dizer, primeiro eles vão lá e falam, olha, ali essa terra ela é maravilhosa, ela tem cachos de uva que são do tamanho de uma pessoa, né? Trouxeram para mostrar para as pessoas. Ela tem frutas do tamanho da cabeça de uma pessoa, ela tem árvores muito grandes, isso e aquilo, mais vírgula, também os cidadãos desse país são muito fortes, eles comem essas frutas enormes e ficam muito fortes também. E nós, aos olhos deles, somos como gafanhotos, né? E aí o povo todo ficou com medo, todo mundo lá, vamos morrer, quer dizer, blasfemando, né? Porque Deus tinha trazido eles até ali, Deus tinha feito muitos milagres, Deus tinha tirado eles do Egito com as 10 pragas, aí passaram pelo Mar Vermelho, quer dizer, mais um milagre, e aí ganharam o maná, mais um milagre, ganharam as codornizes, mais um milagre, quer dizer, a água da pedra, mais um milagre, quer dizer, viram tantos e tantos milagres, e agora... vamos morrer e não sei o que lá. Então era uma blasfêmia que eles estavam falando. Eles blasfemaram porque duvidaram. E então começaram a falar, blasfemaram. Vamos voltar para o Egito, né? Quer dizer, isso também, aqui a gente pode tirar lições bem fortes para nós. Temos que tomar muito cuidado com o que a gente fala. Muito cuidado. Quando às vezes vêm esses pensamentos, né, eu vou largar esse emprego porque não tá, sei lá, não estou ganhando dinheiro suficiente, ou eu vou, sei lá o que, vou fazer não sei o que, né, porque isso aqui não tá bom, né, a gente começa a falar coisas que o diabo coloca na boca da gente, e isso são blasfêmias às vezes, então não devemos fazer isso, não devemos. Eu sou tentado a fazer isso muitas vezes, né, assim,
eu acho que não é um problema eu dizer, digamos assim, sabe, eu não vou mais escrever essas revistas porque quase ninguém lê, alguma coisa assim, né? Quer dizer, tentando usar um exemplo, né? E também já de fato acontece às vezes, né? Que o diabo vem e fala isso, e o diabo quer que a gente fale alguma coisa. Eu não vou mais escrever essas revistas, né? Digamos assim. Então com isso eu falo com a minha boca, coloco na minha boca essas palavras, né? E aí com isso eu estou blasfemando, estaria blasfemando se eu tivesse falado isso. O diabo quer que a gente fale isso. Então a gente não deve fazer isso, não deve. A gente deve reconhecer que isso é diabólico e tomar posse da promessa de Deus. Não, Deus me trouxe até aqui, foi Deus que me deu esse emprego, foi Deus que me mandou escrever essa revista, foi Deus que me mandou fazer isso, né? Então eu estou fazendo isso aqui para obedecer a Deus, com uma obediência a Deus, não para outra coisa, não para colher, sei lá o que, glórias humanas. Não, estou fazendo porque obedeci a Deus, Deus me mandou. Então é uma coisa bem importante, cuidar com o que a gente fala, para a gente não se amaldiçoar a si mesmos. A gente conhece exemplos de pessoas que fizeram isso, se auto-amaldiçoaram, como, né, uma pessoa que fez um estudo bíblico contou uma vez de uma mulher que fez lá uma oração: Senhor, eu quero sofrer por ti, né? Aí depois ela pegou uma doença bem grave, né? Aí estava lá chamando todo mundo para orar por ela, porque agora ela estava com essa doença e coisa assim. Aí essa senhora foi lá, conversou com ela, e quando foi que começou essa doença? A partir de quando que começou essa doença e tal, até que essa mulher foi se lembrar disso, que ela tinha falado isso. Senhor, eu quero sofrer e não sei o que lá, né? E daí ela foi orar e disse: Senhor, me perdoa porque eu falei isso, eu reconheço que foi algo errado, que eu não deveria ter feito, né? E numa hora de emoção, numa hora de ali né, alguma coisa, ele acaba falando alguma coisa e depois, né, a gente também recebe, né? Por isso eu sempre falo, temos que cuidar com o que a gente ora, é bem sério, né? E aí depois a gente recebe o que pede, né? E aí a gente não deve pensar, ainda botar a culpa em Deus, né? Culpado é Deus, né? Como as pessoas daí falaram, né, no deserto: Deus trouxe a gente aqui para a gente morrer, né? Não, Deus trouxe eles ali para dar a terra para eles, e quando eles estão olhando para a terra, aí começa a falar essas besteiras. Deus trouxe aqui para matar nós e não sei o que lá, blasfemando a Deus, ofendendo a Deus. E aí começando a falar essas besteiras: nós queremos voltar para o Egito, lá no Egito era tão bom, né? Quer dizer, lá no Egito estavam chorando, reclamando, apanhando. E agora, quando estão olhando para a Terra Prometida, depois de ter visto tantos e tantos milagres, sabendo que Deus tinha poder para botar eles lá dentro, não, começa a falar esse monte de abobrinhas. E aí Deus já queria castigar eles, Moisés e Arão, que não falaram essas abobrinhas. Intercede pelo povo, Deus perdoa o povo, diz: ok, eu perdoo vocês, mas não deixou eles entrar na Terra Prometida. Né? O que é uma lição de novo importante, que Deus perdoa a culpa do pecado, mas a gente carrega as consequências. É como o apóstolo Paulo, ele estava junto quando mataram Estevão. Então, mais tarde, Paulo se converteu, mas Deus disse: mas você vai ter que sofrer. Não está escrito assim: você vai ter que sofrer porque você ajudou a matar Estevão. Mas analisando, pensando, eu chego a essa conclusão. Como, por exemplo, Davi pecou com Batseba, matou Urias, e depois ele teve várias consequências. Ele orou, Deus perdoou a culpa do pecado dele, mas ele teve muitas consequências ruins que aconteceram, coisas terríveis que aconteceram na vida dele. E aqui, nesse caso aqui, Deus perdoou que o povo falou tanta blasfêmia, mas não deixou eles entrar na Terra Prometida. Então isso é uma outra lição para a vida da gente, de que às vezes a gente faz uma coisa errada, a gente peca, Deus perdoa, mas vão haver consequências. Mesmo que Deus perdoa, vão haver consequências. E as pessoas não pensam nisso. As pessoas acham: se Deus perdoar, então não vai haver consequências. Deus vai tirar as consequências. Deus vai perdoar o pecado e tudo vai ficar como antes.
né? Como Davi, como Batseba. Ele pensa, Deus, eu vou orar, Deus vai me perdoar e pronto. É como se nada tivesse acontecido. Não. A vida não foi igual. A vida não foi mais a mesma. Então, as pessoas acham assim, se eu fizer um pecado, vou lá, peço perdão para Deus e a vida vai ser a mesma do que antes de ter pecado. Não, não é assim. Aqui é mais um exemplo disso. Deus perdoou, mas eles não puderam entrar na terra prometida. Esse acontecimento nos serve de lição. Quem vivenciou os milagres de Deus tem maior dever de crer em Deus e sua palavra. Quanto mais milagres a gente vê na vida da gente, Deus fazendo na vida da gente, mais compromisso a gente tem com Deus. E cada milagre que a gente vê é uma prova de que Deus tem poder. E essa prova compromete a gente. Faz a gente, vai tirando da gente o direito de duvidar. E quem nunca viu milagres, ele tem quase, vamos dizer assim, o direito de duvidar. Quem viu muitos milagres, ele não tem mais o direito de duvidar. Porque é lógico. Quanto mais milagres você vê, é Deus provando o poder dele, então você depois não tem mais o direito de duvidar. E duvidar se torna uma ofensa extremamente grave, depois que alguém viu bastante milagres. Tá, o próximo ponto, as 3 rebeliões contra os líderes. Então, a história de Números, ela nos conta de 3 rebeliões contra os líderes, o que a gente faz muitas e muitas pontes para a igreja, né? Porque a igreja ela tem seus líderes, seja pastores, presbíteros, diáconos. Então a igreja tem os seus líderes e aconteceram 3 rebeliões importantes, interessantes. Assim, eu digo, elas interessantes no sentido assim que elas são exemplares, não, como é que deixa eu encontrar uma palavra mais certa, assim, elas simbolizam certos tipos de rebeliões que acontecem hoje, né, como o caso de Miriam e Arão contra Moisés. Então, Miriam e Arão, né, Miriam era profetisa, Arão era sumo sacerdote e, na verdade, Moisés era o irmão mais novo deles. Então, Miriam, né, profetiza, Arão, sumo sacerdote, eles pensaram, nós somos tão importantes, nós somos mais velhos que Moisés, né? E aí eles pensaram, nós temos que arrumar alguma coisa, alguma fofoca nós temos que fazer contra Moisés, para empurrar ele de canto para nós tomarmos a liderança. E que desculpa que eles usaram para tentar denegrir a imagem de Moisés, para tentar fazer com que as pessoas ficassem negativamente inclinadas contra Moisés. Falaram que ele tinha casado com uma mulher cuxita. O que significa isso? Negra. Né? Cush, quer dizer, africana. Tá? Quer dizer, então, ele tinha casado com uma mulher negra. E aí, então, eles... Moisés casou com uma mulher de cor, né? Com uma mulher negra e tal, né? Quer dizer, o racismo, né? A gente vê como o racismo já é antigo. Então, para desacreditar ele diante do povo, o que é totalmente absurdo. Quer dizer, não é porque alguém é casado com uma mulher negra que ele não é, né, vamos dizer assim, que as capacidades de liderança dele são postas em dúvida. É lógico, uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas as pessoas embarcam nesse tipo de onda. Quer dizer, os membros das igrejas, eles embarcam nisso. Quando um líder, quando um presbítero fala, mas olha só, esse pastor, né? Ele torce para o Grêmio, né? Então, ele não presta para ser pastor nosso, né? O melhor time que existe é o Internacional, né? Vamos dizer assim, ok, usei agora um exemplo, né? Podia ser qualquer outro, o Flamengo e o São Paulo, alguma coisa assim, né? Quer dizer, estou usando um exemplo extremo para falar disso. Quer dizer, fatos totalmente sem importância, mas que aí as pessoas, né, embarcam nisso, nessa fofoca, para botar em dúvida a idoneidade do líder, que foi colocado por Deus. Então Moisés ele era o mais novo, mas ele foi colocado por Deus. Arão e Miriam eram os mais velhos, mas Deus, né, colocou Miriam como profetisa, Arão como sumo sacerdote, mas o líder era Moisés. Então,
Então não é a idade. Tem pessoas que pensam porque são mais velhos, eles têm direito de serem líderes. Não é assim. Na obra de Deus não é assim. Tem muitas pessoas jovens que receberam a autoridade de Deus, seja como Jeremias ou como Timóteo, né? Então depende do chamado de Deus. E se rebelar contra um líder de Deus significa se rebelar contra Deus. É muito forte, quer dizer, Moisés mesmo, ele respeitava isso tanto, essa questão de que Deus tinha chamado ele. Então, cada vez que uma pessoa agredia ele não lutava contra essa pessoa. Ele ficava com pena daquela pessoa, né? Veja a reação dele né, nessas outras situações. Em todas as situações que nós vamos ver aqui, em todas as rebeliões, Moisés sempre fazia o quê? Se ajoelhar no chão, com a cara no chão e orar. Né? Porque ele sabia que as pessoas estavam lá brigando com Deus, não com ele. Ele não ia lá dizer, olha pessoal, não, eu é que sou o líder, eu é que fui chamado por Deus e não sei o que lá. Não, ele ia lá orar e dizer, Deus tenha pena dessas pessoas, tenha misericórdia deles, né? Aí Deus foi lá e... né? Fez com que Miriam ficasse doente e tal e coisa, né? Aí eles foram lá se arrepender e foram lá para Moisés pedir desculpa para ele, né? É isso que acontece com líderes, é o que acontece com a gente, quer dizer, eu poderia aqui contar vários exemplos que aconteceram na minha vida, de pessoas que fizeram fofoca contra mim, e depois, né, aconteceram coisas na vida dessas pessoas. E eu ainda fui lá e pedi, Deus, perdoa eles, porque não sabem o que eles estão fazendo. Daí acontece desgraça na vida dessas pessoas, acontece separação, acontece falência, acontece incêndios, acontece um monte de coisa na vida dessas pessoas, e elas às vezes nem se tocam da onde que surgiu, por que é que essas coisas aconteceram, nem se tocam, porque nem tem tanta espiritualidade para perceber isso. Miriam e Arão perceberam, e correram para Moisés para pedir desculpa. Mas tem outros que nem percebem, que vão lá, fazem fofoca, falam mal do pastor, criticam. Aí acontecem coisas na vida deles e eles nem se tocam, não percebem a ligação que existe. Eles poderiam, né, consertar a vida deles, pedindo perdão, se consertando, respeitando o líder que Deus coloca. É claro que tem também alguns pastores que não foram colocados por Deus. Então também, né, não quero dizer que todo pastor é colocado por Deus. E todo pastor, só porque ele é pastor, que ele vai dizer, vocês têm que me respeitar porque eu sou colocado por Deus. Também não é bem por aí. Quer dizer, né, temos que também ver que tem muitos que, né, por algum motivo, conseguiram se tornar pastores. Porque, sei lá, estudaram teologia ou por algum motivo conseguiram se tornar pastores sem ter uma vocação de Deus, ok, né? Então também existe esse caso, né? Mas eu digo assim, no meu caso, eu tinha sempre consciência de que Deus tinha me colocado aonde que Ele tinha me colocado, e eu via e vejo as coisas que acontecem na vida das pessoas que tentam fazer algum mal contra mim, né? Contra a nossa família, contra a nossa pessoa. Bom, a segunda, né? Ok, então essa rebelião aqui de Miriam e Arão, ela, tipo assim, ela simboliza a rebelião de líderes menores contra líderes maiores, né? Tipo assim, de presbíteros contra pastores, por assim dizer, ou de pastores contra pastores presidentes, e assim por diante, ou de pastores sinodais, enfim, que nome tem, né? Simboliza isso. Aí vem a próxima, que também em parte simboliza isso, a rebelião do grupo de Coré. Também Coré, né, era um líder que ele tinha lá, era bisneto de Levi, tinha grande influência e autoridade, e conseguiu que 250 líderes importantes o seguissem. Então é a mesma coisa, ele também era um líder e também queria derrubar Moisés. Então é mais um exemplo de como líderes tentam derrubar outros líderes que estão acima deles. E aconteceu a mesma coisa. Eles pensaram, Moisés, Arão e Miriam, são 3. Nós estamos em 250, nós somos muito mais fortes. Aí eles foram lá e se posicionaram, né? Tipo assim, olha Arão, estamos aqui, 250, e vocês estão em 3. Então, por favor, saia de campo e deixe nós tomar posse, né, do poder. E aí, o que faz
Moisés, né? Moisés não vai, olha, Coré, vamos nos acertar, vamos aí fazer um acordo, alguma coisa assim, vamos, né, tentar nos entender, alguma coisa assim. Não, né? Ele vai lá, se ajoelha e o que acontece? A terra se abre e engole aquele povo todo, né? Então, isso simboliza exatamente o que acontece em muitas igrejas, brigas de poder. Pessoas querendo ser importantes dentro das igrejas, pessoas querendo derrubar o pastor, querendo expulsar o pastor, pessoas querendo mandar mais que o pastor, o que muitas vezes acontece em muitas igrejas, né? Eu diria assim, que em muitas igrejas tem lá, vamos dizer assim, os líderes, os presbíteros, que mandam na igreja e o pastor vem e tem que fazer aquilo que os presbíteros, né, dizem para ele fazer, porque aqueles presbíteros já estão ali há 30 anos e o pastor chega novo, então os presbíteros já dizem, olha pastor, o negócio é o seguinte, você tem que dançar nessa música aqui, vai dar tudo bem. E se não, né, daqui a uns dias você está numa outra igreja mais adequada para você, vamos dizer assim, né, onde você se encaixe melhor, né. Então, tudo são coisas que a gente vai aprendendo quando trabalha com o assunto liderança. E isso é ruim, é errado. É errado que líderes, digamos assim, de níveis inferiores tentem mandar nos líderes superiores. Isso não é certo. Quer dizer, o certo é, né, que haja um respeito conforme conforme Deus colocou. No caso, né, Deus tinha colocado Moisés, Arão e Miriam e tal. E enquanto que Coré tinha bastante poder, ele tinha bastante influência, mas ele queria mais, ele queria mandar em tudo. Interessante que aqui Gálatas 5:19 a 21 é um daqueles dois versículos no Novo Testamento, junto com 1 Coríntios 6:9, que fala a mesma coisa, que esse 1 Coríntios 6:9 é um texto que diz praticamente o mesmo que esse Gálatas 5:19 a 21, que eu citei aqui, porque esses são aqueles dois versículos que terminam com essa frase que diz assim, os que fazem estas coisas não receberão o reino de Deus. Ele termina com essa frase. Os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. E nesses versículos tem aqui algumas palavras. Ciumeiras, acessos de raiva, desunião, divisões. Então a gente vê que tem 4 palavras aqui que estão um pouco assim, a gente pensa, peraí, por que não está escrito assassinatos, assaltos a banco, estupros e coisas assim, né? Claro, está aqui imoralidade sexual, impureza, ações indecentes, adoração de ídolos, feitiçarias, inimizades, brigas, ciumeiras, excesso de raiva. Ok, não fala nada de assassinato. Como é que está escrito aqui? Ciumeira, acessos de raiva, desunião e divisões. Né? São coisas assim mais sutis, só que são coisas extremamente destrutivas. Muitas igrejas já foram destruídas por causa do que? De ciúmes. Como Coré teve ciúmes de Moisés. Coré tinha muito poder, ele era uma pessoa muito influente, mas ele queria mais. Ele queria o topo, como Satanás, a mesma coisa. Né? Lúcifer, antes de pecar, já estava no topo, já era o segundo, mas ele queria ser o primeiro. Né? Por isso, ciúmes. Acesso de raiva, desunião e divisões. Né? Desunião, uma igreja desunida, uma igreja onde tem vários grupinhos, onde cada um puxa para um lado. Divisões, pior ainda, uma divisão, né? Como em Corinto. Nós somos de Paulo, nós somos de Apolo, nós somos de Cefas e tal e coisa. Então, aquelas divisões. E Paulo diz que os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Então, é grave, é muito, muito grave. Por isso que Coré e o grupo dele foram engolidos pela terra. A terra se abriu e eles foram engolidos pela terra. Aleluia, glória a Deus.